Sejam bem-vindos a mais um episódio do O Que Pode, um podcast que descomplica o direito trabalhista para bancários e trabalhadores no geral. Hoje trazemos um episódio especial para entendermos a relação entre bancários e instituições financeiras por um novo ângulo, o da defesa do banco. Nos tribunais, de um lado, temos o bancário reivindicando seus direitos, e do outro lado, existem advogados especialistas na defesa dos bancários, buscando afastar alegações de assédio moral, excesso de jornada e outras questões trabalhistas. Nosso convidado de hoje já atuou nessa linha de frente e conhece a fundo os argumentos, estratégias e desafios da defesa empresarial. Será que os bancários sempre têm razão? Os bancos sempre erram? Como funciona essa disputa na Justiça do Trabalho? Vamos esclarecer essas e outras questões no episódio de hoje com o nosso convidado, Dr. Diogo Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Aqui, ó, tem até uma lupinha aqui, o que pode, tá? Vamos esclarecer todas as dúvidas a respeito aí do direito bancário, especialmente, com foco, né? A ênfase na parte empresarial, mas agradeço demais, Magnus, a oportunidade. Aqui é o que pode e vamos esclarecer na medida do possível, que nem tudo a gente pode falar, mas a gente vai procurar esclarecer tudo para vocês, bancários. E o interessante dessa conversa de hoje, que eu já estou assim, bem ansioso, é que a gente vai trazer um pouco mais ali do que acontece no lado de lá. Porque a gente tem trazido muitas situações, muitos casos a respeito do empregado, né? Eu como empregado, o trabalhador, mas do lado de lá, o empregador, ele também tem os direitos, ele também tem a questão, o direito para se defender. Então a gente vai trazer muito sobre isso. Só que antes de conversar bem esse assunto, que eu estou muito curioso, que eu sei que tem muita história legal, né? Inclusive estávamos conversando nos bastidores. Eu quero que o senhor se apresente, Vamos lá. doutor Diogo. Conte um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. Como foi isso de A escolher o satisfação é direito? toda minha, tá? Bem, eu acho que costumo dizer que eu estou em desvio de função. A minha faculdade toda foi canalizada, foi focada para ser um advogado criminal, tá? Monografia em direito penal, área criminal, e aí Deus proporcionou que eu viesse a trabalhar em desvio de função, vamos assim dizer, no direito do trabalho. Comecei a advogar ali em uma ONG, tá? E dessa ONG fui adentrando na vida empresarial, sempre advogando para empresas. E aí passei por algumas empresas, grandes escritórios também, advogando para banco, advogando para companhia elétrica, rede de supermercados. E aqui estou, né, do lado de cá, vamos assim dizer, né? Anteriormente eu trabalhava para banco, para empresas, e hoje focado na parte empregado, na parte de reclamante, né? Defendendo dessa vez o direito dos empregados. E isso é muito importante, porque assim, quando o empregado, né, está ali do lado de lá, ele tem as dúvidas, ele já tem uma resistência muito grande em procurar um advogado. Às vezes não bate na porta certa. Então, quando encontra alguém que tem uma experiência dos dois lados, principalmente, já tem um grande diferencial, né? Porque hoje não é só decidir, reivindicar, vamos entrar com um processo contra a empresa tal, vamos reivindicar o direito. Não, tem que ter um profissional que entenda do assunto, que tenha expertise no assunto, porque o processo é como se fosse uma chance única, né? Se esquecer alguma situação, depois não pode vir fazer essa contestação. Então é muito importante ter essa experiência. Mas, querendo ainda saber mais da tua vida, me conta, o senhor é natural daqui mesmo, é do Nordeste, como foi essa... Fala tudo, aí não esconda nada. Eu sou de Recife, porém o sotaque de interior, assim, eu não sei de onde que veio o sotaque, mas eu sou natural de Recife, minha vida toda aqui em Recife, né? E tem um sotaquezinho que eu acredito que devo ter adquirido na faculdade, que era muita gente de interior, E teu curso foi aqui, foi no... aqui em Recife. Fui formado na Faculdade Mauricino Nassau. Que top. Aí fiz especialização e agora,
praticamente uns 15 anos. Não vamos falar de tempo, né? Que a gente entrega a nossa idade. Ainda bem que as atividades físicas estão aí, né? Para manter nosso shape, nosso condicionamento. E eu vi que o Dr. Diogo é um cara que tá aí na ativa, né? Gosta de Gosto. correr, gosta de treinar. É crossfiteiro também. Tento. Olha, vamos lá. Gosto de surf. Gosto de musculação. Sou apaixonado por musculação. Entrei no CrossFit. De tudo um pouco, amigo. De tudo um pouco. Eu sou uma pessoa muito... Não sei se eu me considero hiperativo, mas eu me considero uma pessoa muito ativa. Eu Tá? sou. Eu sou tudo isso aí. Então, eu não consigo estar parado. Então, eu sou uma pessoa muito dinâmica. E aí, eu tenho essa parte eclética. Eu gosto de tudo, né? As pessoas dizem você é muito agitado. Não, elas que são muito devagar. Elas que são muito lentas. Porque, tipo, ó, quando eu saí do banco, eu até fui questionado, tipo, você tava preso, é? Porque, tipo, tanta coisa que eu passei a fazer, ó, musculação, crossfit, aula de dança, fui pro Pilates, muita coisa, eu não paro. Eu só não corro ainda, mas tá no projeto. Porque eu tô acompanhando uma pessoa lá nas redes sociais, e o cara do nada sai pra trabalhar e do nada tá correndo nas pistas. Já pensou? Já pensou? Tem uma pessoa que eu conheço, tá? Do nada vai fazer uma audiência no interior, aí às vezes não tem nem academia. Aí vai numa beira de estrada, vai caminhar, vai correr. É essa pessoa que vos fala. Não seja por isso, mas depois eu vou trazer nomes aqui, que eu tenho provas, mas enfim, assim, é tudo inspiração, né? Eu acho que é muito importante. Hoje a nossa vida é tão agitada, nossa vida é cheia de demanda, né? De obrigações, graças a Deus, e a gente também tem que ter esse tempinho para se cuidar, tanto da mente, tanto do físico e tudo mais, que é tudo questão de saúde, né? Eu aprendi, e aí eu vou citar o nome, que não tem nenhum problema, não se trata nada de direito. Eu acho que foi Laí Ribeiro que ele falou o seguinte: você tem que arrumar um tempo para cuidar da sua saúde para amanhã não ter que arrumar um tempo para cuidar da sua doença. Então a gente tem que tratar da saúde hoje, né? De que forma? Exercício físico, né? Correr, por exemplo, o coração agradece, né? Envolve a parte cardiológica e a gente não treina meramente só pela questão estética, e sim pela questão de saúde, longevidade, é qualidade de vida, é qualidade de sono, né? Tudo isso aí interfere. E aí eu procuro adequar. Já fui mais, assim, já fui relapso na época, por falta de tempo. Acabava que eu só tinha tempo para trabalho e comida. Trabalho e comida, mal tinha lazer. Hoje em dia é uma prioridade quando faço minhas viagens. É uma mala de treino e uma mala de trabalho, fora computador, e aí é uma loucura. Parece até que a mulher me botou para fora de casa. E aí eu saio carregando um bocado de mala, né? Mas é necessário. É mais fácil esquecer a roupa do trabalho do que esquecer É. Tá bem. Mas esquecer a gente compra, né, doutor? Já aconteceu. Se aconteceu, eu dou um jeito de arrumar um shopping, qualquer coisa, comprar uma bermuda, já comprei sapato, e tudo. O que vale é treinar, tá? Arruma um terno novo. Tem que arrumar. Um dia desse eu esqueci, né? Eu tenho um probleminha que às vezes eu sou um pouco esquecido, às vezes eu sou. E certa vez eu esqueci o sapato. Ainda bem que deu tempo de comprar, mas de toda forma, se não tivesse, eu pegava emprestado com um motorista, porque é o seguinte, a gente aprende como advogado, dá teu jeito, resolve. A gente sai com uma missão, sai com um propósito. Já aconteceu de eu fazer uma audiência e sair daqui de Recife, na época de São João, tá? Um fato até engraçado. Época de São João, fui para Belém do Pará fazer uma audiência, sendo que o Belém do Pará não tem o costume que a gente tem aqui de São João, isso é um costume nosso, do Nordeste. E aí eu perdi praticamente meu São João, porque chegou uma defesa que eu tinha que fazer e viajar para Belém do Pará, 2.000 quilômetros aqui de Recife. E fiz a mala de todo jeito. Aí quando eu cheguei lá, aí faltando gravata, faltando o cinto e faltando a meia. Peguei a meia trocada, uma meia daquela de academia e uma meia de social. E aí quando chegou na hora da audiência, aí uma juíza bem intransigente, né? Aí o servidor disse: olha, se o senhor não tiver de gravata, ela não vai fazer audiência. Eu disse: ela vai estar de toga? Está. Beleza. Quando chegou: doutor, cadê sua gravata? Eu disse: doutora, não trouxe gravata. E aqui em Pernambuco, no Nordeste, você não precisa, o calor, você não precisa disso. E o que acontece? Ela pegou, mandou o servidor na secretaria buscar uma gravata. Acabou que eu disse: olha, doutora, se a senhora realmente for adiar por conta de uma gravata, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não esqueci só a gravata não, doutora, porque eu sou desaforado. Eu disse: eu não esqueci só a gravata não, doutora. Eu esqueci a gravata, o cinto, e ainda estou com o pé da meia trocado. Que conversa é essa? E ela acabou que decidiu por bem, fez audiência,
mas assim, ela fez uma audiência inicial, que é só para receber a defesa e ver se tem uma proposta de acordo. E deixou para fazer a audiência de instrução, que seria aquela audiência mais duradoura. Acho que ela não ia ter muita paciência de passar muito tempo me vendo sem gravata, não sei, para ferir o ego dela, talvez. E acabou que a audiência foi adiada, mas nesse formato, né? Eu tive que voltar depois para Belém do Pará para fazer a audiência por conta de uma gravata. Ai, não podia esquecer a gravata. Pelo amor de Deus, doutor. É interessante, a gente vem assim, eu venho conversando muito, né, com os outros colegas, advogados e tudo mais, e é o que a gente mais fala, existe pensamentos para cada juiz. Então, cada um tem o seu formato de pensar, tem o seu formato de exigir, cada um tem suas particularidades, né? Mas vamos entrar aqui no assunto, porque eu tô curioso, tem gente em casa curioso para saber como é essa defesa lá, como é que é defender um banco, como é que são essas coisas. E realmente, assim, na prática, como é que funciona essa advocacia especializada ali para os bancos? Tá, vamos lá. Digo a você que é uma tarefa árdua advogar para banco. Tá? A gente geralmente tem, principalmente na área bancária, tem grandes escritórios especialistas em causas trabalhistas bancárias. Aí que a importância de você, que saiu da sua instituição financeira, saiu do seu banco, procurar um escritório específico em causas bancárias. Não cai nessa de falar, meu primo faz, meu tio faz, fulano, eu tenho um amigo que faz. Realmente, advogado, ele pode fazer tudo, tá? Ele pode fazer tudo, mas existe um negócio chamado especialidade. Nem todos têm a especialidade, têm a expertise de lidar com os direitos bancários. Do mesmo jeito que existem bons advogados do lado do banco, que o banco também ele não economiza em contratar bons escritórios, do outro lado da parte reclamante também tem bons escritórios. Então, assim, sugestão, a pessoa que vai ingressar com ação procura um escritório especializado, independente de qual seja. Não estou levantando bandeira de nenhum escritório, mas para o bem do seu direito, né? Porque o direito, você praticamente só tem uma munição. Se você é uma flecha que uma vez solta, não tem como recolher mais, tá? É como se você tivesse assim, um bocado de papelzinho, joguei assim em cima da montanha, não tem como você voltar atrás e recuperar novamente. Então, de repente, você está perdendo a oportunidade, né? Na medida que você foi, muitas vezes, pelo coleguismo, vou ali procurar um amigo que ele é advogado, se formou agora, ele vai saber, vai cobrar menos, até de graça, porém, é o barato que pode sair caro. Então, assim, a gente, no ramo bancário, lado da empresarial também, a gente tem assim, é um trabalho muito árduo, porque você tem bons escritórios do outro lado também, escritórios especialistas em causas bancárias, que só vive disso. Os advogados vão saber com riqueza de detalhes tudo que possa ser feito para descaracterizar, desmembrar, fragilizar a tese do banco. Eu digo mesmo que eu mesmo fui ameaçado, né, assim, indiretamente, não vou citar nomes, porque eu advoguei por mais de 10 ou 12 anos aí para uma determinada instituição financeira, um determinado banco. O banco disse, olha, se você fizer audiência contra a gente, mandou um recado. Iria me processar junto à OAB, né, iria talvez aí enfrentar um procedimento administrativo por não cumprir um período de carência. Mas por que isso? Porque acaba que a gente aqui, a pessoa que eu conheço todas as fragilidades do banco. E assim, da mesma forma do lado de lá. O advogado de reclamante com especialidade, ele conhece cada banco e conhece cada fragilidade. Então, assim, é um trabalho árduo, tá? A gente, do lado de cá também, quando a gente fala aqui por parte de da advocacia, advogando para banco, na parte empresarial, muitas vezes você encontra resistência com testemunha também, porque tem muita testemunha que faz o seguinte, eu não vou falar, obviamente, o que você quer, até porque você pode muito bem utilizar disso aí para amanhã ou depois eu me prejudicar. Isso falando testemunha do banco. Do banco, né? Assim, então, acaba que a testemunha do banco ela já tem uma certa tendência, tá? Obviamente que ali a testemunha não está para defender nenhum nem outro, mas tem testemunha que ela já procura, na medida do possível, ela se blindar, evitar falar determinadas coisas para que não venha se prejudicar. Então, a testemunha que fala, vou falar tudo pelo pé.
Então acaba que a gente tem essa dificuldade. Diz, ó, existiu a questão do assédio. Eu, como advogado, o que é que eu fazia? Chegava na hora da audiência, conversava com a pessoa. Por exemplo, existia um assédio moral? A pessoa, existiu. O que é que me cabe fazer? Não perguntar. Tá? Não perguntava. Exemplo. A pessoa... o reclamante alega que não tinha intervalo para refeição de 1 hora. Aí eu vou perguntar à testemunha, me diga uma coisa, senhora, tinha intervalo de quanto tempo? Ela vai falar, 40 minutos, por exemplo. Aí eu vou perguntar, mas já aconteceu da senhora tirar 1 hora? Ela diz, já aconteceu. Aí o que é que eu faço? Qual a pergunta que eu fazia para o banco? Para você ver como é difícil trabalhar para banco. Eu perguntava a ela assim, era possível a senhora conseguir tirar 1 hora de intervalo? Ela vai falar, era possível. Ela está mentindo? Não está. É possível. Mas vamos supor que a semana útil ali tem 5 dias. Ela só conseguia tirar 1 hora uma vez. E o restante ela não tirava, os outros 4 dias. Mas ela me respondeu de uma forma que a exceção se tornou uma regra. Porque ela disse, era possível. Aí se não tem um advogado com expertise do outro lado, passa. E acaba que aquela exceção vira uma regra. Mas quando tem um escritório especializado, o que é que ele vai fazer? Me diga uma coisa, a senhora falou que era possível tirar 1 hora, mas me diga uma coisa, eram todos os dias da semana ou apenas alguns dias? Elas, era apenas um dia por semana, ou seja, o advogado conseguiu virar o jogo, tá? Ao invés de perder 5 dias, né, conseguiu salvar 4 ali. Conseguiu salvar. E aí a gente vê que além da expertise também, tipo assim, o advogado ele tem que ter essa preparação e tentar ligado, que às vezes palavras fazem diferença ali no entendimento do juiz, né? Isso. Muitas vezes uma palavra que foi lançada na ata, se você não prestar atenção, muda o sentido da frase. E acaba que o juiz não vai se lembrar da audiência, ele vai ler a ata, que é um resumo. Quando ele chegar lá que vê a ata, por exemplo, uma situação que era pode acontecer, está lá, não pode acontecer. O não mudou completamente o contexto da frase. E aí o juiz vai se apegar ao quê? Ao não. Porque para o pessoal que está em casa que não... Depois eu vou trazer detalhes sobre a questão do fluxo de audiência, mas tipo, tá, o pessoal aí, tudo que está sendo falado tem um cargo, né? Tem um servidor que fica na digitação. E óbvio, um ser humano ele pode digitar ali uma palavra errada que vai mudar todo o contexto. Então, futuramente, quando o juiz pegar aquele processo para analisar, para poder dar a sentença, se tiver uma palavra fora do lugar, pode colocar perder o processo da pessoa. Muitas vezes o próprio juiz, ele já coloca de uma forma tendenciosa, porque o juiz ele recebe a informação e ele dita a transcrição. Tá? E muitas vezes nessa conversão do que ele recebeu para o que vai colocar na ata, ele coloca situações fora de contexto. E deixa eu te fazer outra pergunta. É por isso que fica um monitor ali disponível para todos os que estão envolvidos na audiência ver, para acompanhar em tempo real. E dizer, excelência, não foi bem assim, não foi isso que ela falou. Hoje em dia tem as audiências gravadas. Hoje em dia tem juiz que nem coloca a ata. Através de inteligência artificial. Inclusive, nesses dias eu estava até conversando com o juiz e eu fui refazer uma audiência que de 40 minutos de depoimento só se aproveitou 18, porque teve um probleminha lá de uma interferência do som do ambiente externo de outra sala de audiência. Acabou que o volume lá, eu acho que estava muito alto. Estava sendo gravada, literalmente gravada. E aí não teve a possibilidade de entender, porque o que estava rolando na sala de audiência, que eu fiz, na verdade, que eu estava refazendo a audiência, a sala ao lado estava muito alta. E aí o que se falava lá misturou no áudio de cá. Então, o que acontece? Mas, enfim, foi refeito. Mas através de inteligência artificial, hoje em dia, o sistema, ele mesmo faz a transcrição de forma fidedigna. É muito interessante isso. O que está sendo falado aqui é transcrito literalmente. Então, hoje em dia, tem audiências que são muito mais céleres, porque não tem essa parte desse filtro que o juiz faz, de pegar e colocar lá da forma que ele entendeu, não da forma que foi dita. Entendi. Doutor Diogo, me diz uma coisa. Como é que os bancos, que as instituições financeiras, elas encaram essas reclamações trabalhistas? Bem, é visto como vamos assim dizer... Não escondo nada, viu? Esperei vou dizer os bastidores, porque eu já participei de reuniões internas, já fui algumas vezes aí
matriz de banco, no jurídico interno de banco, conversar. E o que é que acontece? Do meu entender, aquilo ali é visto como um risco, é visto como um prejuízo. Tanto é que toda ação que é ingressada contra... Isso aí são as empresas grandes, tá? Geralmente eles fazem isso. Aquela ação, ela é direcionada a um setor de cálculo, a um contador, via de regra. E aquele contador ele vai fazer o cálculo do processo para apurar o risco do processo. Então, a partir do momento que eu tenho um risco do processo, aquele valor ele já entra na provisão de custo do banco lá, até para fim de balanço patrimonial, etc. Vamos supor, o banco ele tem que provisionar um determinado valor para ações trabalhistas. É Vamos tipo supor, como se fosse uma meta, né? Na verdade, sua não é meta. nenhuma meta, é um caixa. É um caixa. Vamos supor, ele vai chegar assim, olha, todas as ações que eu tenho dá, sei lá, 20 milhões, um exemplo, daqui a pouco, mas 20 milhões. Então, eu acho, tá? A gente tem ações às 20 vezes. milhões é pouco para ele. Não, para um banco, né? O banco vai ganhar nada, mas vamos lá. Aí vamos supor, ele vai pegar aquele valor ali e vai colocar no caixa, que é como se fosse uma reserva. Tipo, é o que ele pode perder. Tipo assim, Isso. esse ano a gente pode perder, um exemplo, 20 milhões. Isso. Aí daquele valor, o banco vai fazer o quê? Ele vai começar, o jurídico interno vai começar a tentar negociar acordo, vai tentar fazer com que as ações, forçar os escritórios a ter bons resultados para o banco, que nesse caso é a improcedência. O que é improcedência? É o empregado perder tudo. Ou então, se ganhar, ganhar pouco, porque tudo isso aí influencia num negócio chamado ticket médio, que é quanto cada processo vale para o banco. Que é, no caso, a gente vê hoje que o crescimento muito grande de processo trabalhista, principalmente nessa área, né? Até porque as pessoas vão tendo mais acesso às informações, até porque todo mundo vai vendo um colega que passou por isso, poxa, é um direito, eu não sabia. Então, a gente acaba vivendo muito experiência dos outros. Isso. Então, as empresas têm que estar super atentas a isso, principalmente o banco, para se enquadrar naquela metinha de 20 milhões, né? E chegar no final do ano, se tiver gasto 21, já vai ser confusão lá pro contador. Entendi. E existe alguma tendência de maior proteção para o empregado? Alguma nesse sentido assim, que eles estão se preparando para essas questões trabalhistas, principalmente porque os números de processos têm crescido muito. Então, existe alguma preparação para eles se protegerem desse tipo de processo? Bem, preparação, tá? Pelo que eu acompanhava, os bancos eles têm um poder muito grande de influência. Estou falando banco porque é o maior segmento de atuação da minha parte, tá? Que eu conheço, tenho conhecimento de causa. Então, vamos assim dizer, existe um lobby muito grande por parte do banco, tá? Eu vou te dar exemplos reais de quem é bancário que de repente veio acompanhando a projeção de sair ao longo dos anos, tá? Antigamente existia um negócio chamado divisor 150. Você que é bancário pode ter falado até assim: poxa, mas minha amiga saiu há tantos anos atrás, a condenação dela foi X, a minha só foi isso, o acordo foi X, agora está sendo Y, tá? Esse divisor 150 era o seguinte: a partir de 150 horas trabalhadas você tem direito a hora extra. E os bancos lutaram muito para tirar isso das convenções coletivas. Foi o Banco do Brasil que criou isso. Botou na convenção lá, o sindicato viu que era interessante para o empregado, porque o bancário, por regra da CLT, a jornada dele tem que ser de 6 horas, que daria um divisor de 180 horas. Porém, esse mesmo período para o bancário anteriormente não era 180, era 150. O que para um bancário normal, um caixa, que é a jornada de 6 horas, a hora extra é a partir de 180 horas trabalhada, com essa questão de divisor 150, hora extra era a partir da 150, não 180. Entenda, veja, quanto que eles pagavam a mais. E aí o lobby muito grande em tribunais, na FEBRABAN, para pressionar o judiciário a conseguir derrubar isso, declarar inconstitucional, ilegal, enfim. Até que isso foi retirado de convenções coletivas. Isso aí é uma fragilidade que vem, o direito do trabalho, assim, vem tendo uma certa flexibilidade que tem atrapalhado um pouco, principalmente os bancários, tá? Vou dar outro exemplo. Anteriormente,
tem um negócio chamado cargo de confiança, né? Instituição bancária. É o artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Que é o seguinte, o banco diz, olha, você é um empregado de cargo de confiança, exerce uma função de confiança. Por conta disso, eu vou te dar uma gratificação de função. E também tem que ter uma contrapartida, né? Tu vai trabalhar, ao invés de ser 6 horas, tu vai trabalhar 8 para mim. E a partir da 8ª hora eu te pago hora extra. O que é que acontece? Os tribunais, os juízes fizeram o seguinte, e se isso é ilegal? E se é ilegal, o empregado tem um direito a receber a 7ª e 8ª hora dele como hora extra. Aí o lobby que eu falo. Mais uma vez, os lobbies que pode ter certeza que o banco, claro, que isso aí é convenção dos bancários. E os bancos caem em cima porque, obviamente, convenção coletiva, acordo coletivo, convenção tem o lado empregado, lado empregador. Tem os dois ali. Acaba que o lado empregado muitas vezes cede. Não se sabe o porquê. E dessa vez cederam. Porque a justiça, os tribunais, não davam direito de compensar o valor da gratificação de função pelas horas extras que eram pagas. Não dava o direito. A justiça não permitia isso. E o que é que acontece? O sindicato vai incluir uma cláusula permitindo que se compense o valor que é pago de gratificação de função pelas horas extras que a pessoa fez. Isso, veja bem, para você ver, com a tendência, né? Isso, inclusive a gente luta contra isso, tem juiz que não aceita isso, porque sabe que isso aí, na verdade, é uma burla a dificultar os direitos dos bancários, né? Para evitar com que o bancário é aquela questão, ganhou, mas não levou. Porque acaba que tu ganha hora extra, mas pode ter a possibilidade de compensar a gratificação de função. Então, assim, o lobby é muito grande. Isso vem de onde? Quem é o interessado nisso? O interessado nisso aí é o banco. Né? Então, assim, eles têm um poder muito grande de influência e por isso que a gente está aqui como advogado de bancário, lutando pela causa bancária em prol dos bancários. Né? Porque a gente vê essa flexibilidade não sendo tão bom para a categoria. Pois é, a gente vê muito caso e, tipo, o processo tá indo bem bacana, aí chega aquela proposta de acordo. Pã. Quando é que o banco, ele tem essa... Ele prefere brigar por um acordo, ele faz de tudo para negociar com o empregado que tá ali do outro lado. Vários fatores e motivos, né? Mas quando é que ele... Por que ele prefere tanto assim? Vamos fazer um acordo, o acordo é X e tal, é Y. É para se livrar, para não bater aquele número lá que tá orçado para ele no ano. Eu já respondi, foi? Eu já posso ser advogado, então, é? Pronto, então vamos terminar esse episódio de brincadeira, fala. Bem, você já me deu a fila, né? Já me deu a fila aqui, né? De fato é isso, Magnus. Aquele preâmbulo que eu dei, aquela informação, ela se completa com isso, tá? Como eu tinha dito, todo processo existe um cálculo de risco do processo, né? O que é o cálculo de risco? Vamos supor, entrou com ação hoje, o banco fez um cálculo, esse processo aqui vale 1 milhão. Esse valor ele já vai entrar lá para aquela área de risco lá do banco, lá que vai estar lá provavelmente o valor provisionado lá no balanço do banco, tá? Como um passivo, vai estar lá como passivo. Que eu chamo de orçamento. É um orçamento negativo, né? Que aquilo ali é um prejuízo, vai ser um prejuízo. Então, o que é que acontece? Se o processo ele está orçado em 1 milhão daquela fase, tá? Porque o banco também ele avalia os processos em fases, tá? Existe uma fase inicial, existe a fase de execução, existe pós-sentença. O banco, ele para fim de acordo, ele separa assim, tá? Então, vamos lá. Quando pega o valor inicial, esse exemplo de 1 milhão, para essa fase, tem banco que faz assim, ó. Para essa fase, a gente faz um acordo de até 40% daquele valor. Por quê? Não se sabe ao certo, não se tem defesa muitas vezes, não se ouviu testemunha, não se fez uma entrevista prévia com as testemunhas para saber se aquelas testemunhas têm condições de falar sobre aquele fato. Então, assim, ela pega aquele contexto geral e aplica um percentual em cima. Isso é uma fase, tá? Isso aí. E depois eu vou dizer o porquê de fazer tudo isso. Certo? Eu vou dizer. Que tá. Eu vou ter essa resposta. Tá bom. Então, o acordo pode ser feito nessa fase. Pode ser feito na fase pós-sentença. E na fase pós-sentença é o quê? Sentença é o veredito do juiz, a primeira decisão.
tá? Saiu a sentença, ganhou isso, isso e isso. Aí o contador realmente vai fazer um cálculo real, não um cálculo fictício, vai fazer um cálculo real de quanto que vale aquele processo de acordo com a sentença. Porque saiu aquele cálculo, teoricamente, aquele valor ali é o valor devido no processo, tá? Vamos lá, terminou aqui, não vai ter recurso, não vai ter nada. Qual é o valor do processo? É aquele ali. Então, o banco, naquela situação, já vai fazer um acordo levando em consideração o risco real do processo, tá? Vai depender da política. E aí, o que é que acontece? Pode ser que aquela sentença seja uma sentença muito boa ou uma sentença ruim. Você só ganhou, sei lá, 10 mil reais. Vai ser em cima dos 10. Aqui ele pegava, no primeiro exemplo, pegava como um todo. Porém, ele colocava um percentual, uma média muito ruim. Sei lá, exemplo do 40% do valor daquele risco. Aqui já é outro patamar. E depois na fase de execução. A fase de execução é quando já não tem possibilidade de recurso, de mudança, só adequações de cálculo, alguma coisa assim. E ali sim, aquele recurso, aquele acordo ali, ele vai pagar um acordo muito perto do valor que está lá. Ele vai querer economizar. Final das contas, o resumo do acordo é economia, tá? Todo jurídico interno, ele tem um negócio chamado estoque de ações. Então, existe meta de acordo e encerramento. Existem essas metas. Por quê? Eles sabem que um processo trabalhista é uma bomba relógio, tá? Se você não faz acordo, obviamente a gente está falando aqui com segmento bancário. Bancário vai saber fazer dinheiro com dinheiro, tá? Mas em termos, se você pegar aquele dinheiro e fizer vou colocar ali numa poupança, os juros que é aplicado num processo trabalhista é grande. O juro da poupança não chega nem perto. Então, sei lá, um processo que tem ali, que foi a condenação de 100 mil, quando você passar 2, 3 anos, virou 300. Um exemplo. Mas tá? por que tem toda essa demora? Calma, eu vou chegar lá. Olha, Calma, sem ansiedade. Esse episódio vai dar 5 horas no mínimo, viu? Para. Eu vou chegar lá, tá? Segura um pouquinho aí, só para concluir o raciocínio. Toma o remédio hoje. Então, o que é que acontece? Eles têm uma meta muito grande e agressiva para diminuir o estoque de ações, seja através de acordo ou encerramento. Por quê? Um acordo, a gente sabe que nem você está certo, nem eu estou certo. É um meio termo. E aí eu diminuo muito o risco de uma condenação alta, tá? E o encerramento também. É a quantidade de processos que tem ali guardadinho. Então, assim, eles têm uma meta para isso. E a finalidade de tudo isso é tão somente economia processual, tá? Finalidade é essa. Agora vamos lá, a pergunta que tu fez, se tu se lembra aí. Por que demora tanto? Por que demora tanto, doutor? Vamos lá. Eu vou dizer que é um mal da justiça em si, tá? Da justiça em si. Mas a justiça ela, via de regra, tá? Tem locais que são céleres. Elas são morosas, tá? Dependendo, eu estou falando justiça, mas seja ela no cível, juizado especial, trabalhista, tá? Geralmente ela é muito morosa. Muito morosa. Inclusive, na área criminal, a demora no processo pode fazer com que o cliente ele venha a ser solto por excesso de prazo, tá? Ou seja, tem uma certa preocupação em fazer com que o processo seja célere. Isso é falta tá? de braço? Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Vamos lá, do meu entender. Tem falta muitas vezes de servidores, às vezes falta de juiz. Aqui em Recife, por exemplo, a gente tem umas particularidades também. Vou dar um exemplo, tá? Real de hoje. Os juízes da capital, eles não têm um local próprio para trabalhar. Eles trabalham numa salinha improvisada, vamos assim dizer, no tribunal. Aí você vê, você vai aqui em Olinda, vai em qualquer outro lugar, você tem as varas do trabalho, toda bonitinha, com gabinete, com tudo, e o juiz da capital não tem. Então, assim, tem o fator de pessoal, tá? Tem o fator de recursos, porque tem uma infinidade de recursos. Eu posso dar um exemplo aqui. Sai uma sentença, pode ter embargo de declaração ou recurso ordinário. Vamos supor, saiu o embargo de declaração, vai abrir prazo de novo para recurso ordinário. A pessoa interpõe recurso ordinário. Chegou o tribunal, vai passar, se for aqui, uns 6 meses lá para julgar. Daí vai caber de novo embargo de declaração ou recurso de revista. Tá?
pessoa embargou, vai passar mais um certo tempo. Você saiu lá, recurso de revista. Aí o tribunal, não quero que o recurso de revista seja apreciado, a pessoa vai agravar. E assim vai, é uma infinidade de recursos. Então, assim, o bom é que os juros é agradável, tá? Então, assim, é uma demora que não chega a ser tão ruim, tá? Assim, é ruim, mas... E a cabeça do trabalhador que está ali do outro lado. Pois é, Esse processo eles ficam muitas vezes, fica tão aperreado com isso que às vezes se rende a acordos baratos, porque o psicológico de não aguento mais saber que eu tenho um processo ali. É certeza, se a pessoa já entra adoecida num processo como esse, com a demora dessa, primeiro que a gente vai ficar com aquela sensação de, eita, essa demora toda é para favorecer o banco. É. A demora toda desse processo. Tem uns que acham o seguinte, é o banco que está perseguindo, às vezes não é. Eu vou até acabar não mencionando. O empregado ele se sente desprotegido, Pois sabia? É. E assim, eu vou dar até uma situação que eu não mencionei, tá? Hoje em dia, e isso é muito de tribunal, tá? Tem locais que são céleres. Por exemplo, eu já vi na Paraíba, interior da Paraíba, da distribuição da ação, que é quando entra com a ação, até a sentença, menos de um mês. É de tribunal. Pernambuco, a gente tem umas fragilidades, porque é o seguinte, a audiência, às vezes, de uma audiência para outra, demora 3, 4, 5 meses. Já teve época de durar um ano de uma audiência para outra. Tá? Então, é muito relativo. Mas, assim, tem todas essas fragilidades. Entendi. É muita coisa mesmo. Mas lutem, não pode. O que não pode é o seguinte: deixar de lutar. Isso é o que não pode. Pois beleza, vamos chacoalhar isso aqui. Eu trouxe umas situações aqui de mito e verdade. Porque tem frases que a gente vai lendo, vai acompanhando aí nas redes sociais. Então, eu quero que. Vamos fazer aqui um julgamento, tá bom? Se é ou se não é. Vamos lá, tenho aqui minhas plaquinhas, mito e verdade. Vou ler aqui algumas afirmações que a gente captou aí nas redes. E vamos julgar agora. A sentença quem vai dar aqui é Dr. Diogo. É meu papel, assim como o juiz, eu não sei se seria um bom juiz, né? Mas. Já deu certo. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Como advogado, eu sei que é um bom eu juiz. me sobressaio. Doutor Diogo, vamos nessa. Mito ou verdade? O banco pode demitir um funcionário sem justa causa e não precisará pagar nenhuma indenização. Vermelho, sinal vermelho. É um mito. Eita, é um mito. Eita. É um mito, né? Verba rescisória, realmente, todo mundo tem o direito de receber. Até mesmo quem é demitido por justa causa tem o direito de receber, tá? Mas o fato de se pagar alguns valores, algumas rubricas lá a título de rescisão, não quer dizer que está resolvida a situação. Existem muitas vezes situações adicionais que não estão contempladas ali na rescisão. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo dos bancários. Tá? A pessoa foi desligado, mas a partir de determinado momento, a pessoa tem direito a PLR, que é participação nos lucros proporcional. Muitas vezes o banco pode não pagar, a pessoa pode ingressar com ação e pedir isso aí posteriormente. Tem outros direitos, por exemplo, reflexos de comissões, de prêmios, né? A gente chama aqui tecnicamente de remuneração variável. São situações que não estão contempladas na rescisão. E lembrando, tá? Uma vez sendo desligado, independente da situação, se é com ou sem justa causa, cuidado com o prazo prescricional de 2 anos, tá? Não pode esperar ultrapassar, porque tem um ditado que dizem, ditado popular, o direito perece para quem dorme. Então, não durma no ponto. Foi desligado? Procura um advogado especializado, procura conversar com ele e sentir e ver se realmente tem algum pedido adicional a ser feito. Não perde tempo. Perfeito. Ótima dica de milhões isso aí. E vamos lá. Próxima. Se o bancário processar o banco, ele sempre sairá ganhando, pois a Justiça do Trabalho protege mais o empregado. Eu considero um mito, tá? Considero um mito. Embora tem até pelo direito do trabalho em si, tem uma tendência protecionista, né? O direito do trabalho foi, no meu entender, criado para resguardar, sobretudo, o empregado, tá? Então, a gente sabe que juiz não tem lado, tá? Por isso que tem uma balancinha aqui, ó. Não sei se pega ali. Não tem, o peso é igual. Não é para ter lado, tá?
Então a justiça não é para ter lado, é para ser igual, para tratar todo mundo com igualdade. Mas o juiz é uma pessoa. E aquela pessoa, às vezes, ele tende um pouco para um determinado lado. Então a gente sente que tem juiz que é mais protecionista, que ali ele está mais para. A gente sente que as decisões dele tendem mais a proteger o empregado, e tem os que têm um foco mais patronal. Que esse daí você pode ter até um bom direito, mas às vezes ele quer só uma vírgulazinha para não te dar o que tu quer. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a pessoa batia o ponto, mas sempre batia o ponto de forma irregular. E chegou lá, o pessoal foi pedir na justiça a nulidade do cartão de ponto. Porque sempre trabalhei até 7 da noite, que é uma coisa comum entre os bancários. 7 da noite, mas eu só podia bater o ponto até 6. Aí o que acontece? Por alguma razão, tá? Teve uma reunião no banco, chegou lá, foi algum superintendente, fez uma reunião geral e naquele dia específico, a pessoa bateu o ponto de 7h30. Aí o que é que o juiz protecionista faz? Ele não tem direito a pedir a nulidade do cartão de ponto, por quê? Tá aqui, ó, um único dia, tá aqui, ó. Ele bateu o ponto às 7h30. Então, como é que ele está dizendo que não podia bater o ponto às 7, que ele bateu às 7? Veja só, ele pegou um dia no universo de 5 anos, porque a gente, quando você entra com ação, você pode pedir os 5 anos decrescentes, tá? Então, ele pegou um exemplo de um dia e fez da exceção à regra. E aí a gente percebe aí que tem juiz que tem... Me desculpe falar isso, é triste, mas por isso que não tem decisão que não seja passível de revisão. De revisão, tá? Por isso que existe o tribunal, o juiz é um homem, existe o tribunal. Quando chega no tribunal, recorreu, são no mínimo 3 desembargadores para reanalisar teu processo. Então são 3 cabeças, porque ninguém é dono da razão. É pesado isso aí, é muito pesado porque sempre vai mexer mais ainda com o psicológico. O trabalhador vai pensar que realmente estão favorecendo o lado do empregador. Então é uma coisa que fica realmente casos e casos, é o que eu sempre trago aqui, casos e casos. Mas vamos para a próxima. O banco pode demitir por justa causa quando o trabalhador praticar situação irregular ou ilícita. Pode? Verdade. Verdade. Por quê, doutor? Esse aí é verdade, tá? Vamos dizer assim Quer que eu responda? Vamos dizer o seguinte, tá? É uma verdade, mas vamos dizer assim, uma meia-verdade. Pode ser, não tem opção aqui, mas é como se fosse uma meia-verdade. Eu vou dizer o seguinte, vai depender do que o banco entendeu como uma atividade irregular da pessoa, tá? Vou dar um exemplo aqui, que isso é uma coisa absurda. Absurda. Um certo cliente, ele foi desligado, tá? Veja que absurdo, tá? Ele foi desligado porque estava em gozo de alguma licença, tá? O B91, afastado por questão psicológica, tá? E ele pegou certo dia, o pai dele tem uma mercearia, um senhorzinho idoso, tem uma mercearia. Aí ele foi na mercearia de um certo interior, que todo mundo se conhece. Aí alguém foi lá, tirou uma foto e mandou para o jurídico que entende. Só ele está trabalhando na mercearia do pai, estando em gozo de benefício previdenciário. Alguém foi um colega de trabalho. É um colega de trabalho, com certeza. Em algum invejoso. Aqui somos uma família. Pois é. Então, veja só. A pessoa foi demitida por justa causa por uma situação dessa. Então, o banco, por isso que eu disse uma meia-verdade, porque o banco não apurou. Será que aquela pessoa estava lá para fins salariais? Ele estava ali como empregado? Ele estava... Porque o banco disse, não, ele está infringindo a norma previdenciária, porque se ele está afastado para trabalhar para mim, ele não poderia, né? Está trabalhando lá. Então, assim, mas é um absurdo. Mas, por exemplo, se for uma questão de desvio de dinheiro... Vou dar um exemplo. Imagine a situação hipotética, tá? Imagine que um certo interior aí, um cliente, um senhorzinho idoso, que tem muita gente idosa que só vai no banco uma vez na vida, não sabe mexer no caixa eletrônico. Sim. Chegou, eu quero fazer um saque de R$700. A pessoa foi, sacou 1.000 e entregou 700. Não deu recibo, não deu nada. O banco foi, descobriu e aplicou a justa causa. A pessoa, veja só, cumpriu um desvio de finalidade, a pessoa, vamos lá, furtou o dinheiro do outro, que houve uma quebra de confiança no banco,
tá? Isso aí é um caso típico de justa causa no direto. Por quê? Como que a pessoa que trabalha com dinheiro, trabalha com público, essa pessoa vai poder estar lá naquele mesmo lugar se a pessoa já furtou o dinheiro de alguém, tá? Então, assim, é uma meia-verdade por esse fato, porque acredito que a pessoa tem que ser analisada. E os bancos, eles têm um certo cuidado, mas eu percebo que às vezes eles fazem até vista grossa e eles têm setores específicos para apurar a justa causa, tá? Então, assim, não é algo assim que alguém chega assim, só estala o dedo e sim. Tem uns que têm apuração, porém, às vezes, dependendo da situação, eles são bem brandos, sabe? Uma situação que às vezes era para ser uma justa causa, exemplo, um assédio sexual, coisa do tipo, às vezes a pessoa é desligado, até mesmo como se fosse uma demissão normal. Eu já vi isso na prática. Eu já vi uma situação que, por exemplo, o pessoal, as ocorrências lá internas deles analisaram um item de toda a trajetória bancária para poder causar uma demissão, justa causa, entendeu? E às Tipo vezes assim, tem, desculpa, às vezes tem até perseguição, tá? Às vezes tem alguém que identifica que você tem um certo potencial, tem uma possibilidade de projeção grande na empresa, não vai. e aí ele vai tentar criar uma situação para lhe sabotar. Sim, Tem de tudo. sim. Então vamos para a próxima, porque esse assunto é muito extenso e muito Uhum. bom de trabalhar, viu? Voltará mais vezes. É, Todo prazer. vou mandar carta convite em breve. Se um gerente assediar moralmente um funcionário, o banco pode alegar que não tem responsabilidade porque não deu essa ordem diretamente. Essa é pesada. Aqui, ó. Essa é Mito pesada. 3 vezes. Pronto. Existe um princípio da chamada ampla defesa. O banco ele pode alegar tudo, o limite é o céu, tá? Só não pode essa alegação deles se tornar uma verdade e não vai se tornar uma verdade. A partir do momento que você é empregado, a empresa tem a obrigação de proteção. Você não pode de forma nenhuma ser assediado, seja sofrer até uma agressão física, uma ofensa moral, um assédio sexual, coisa do tipo, ainda que seja praticado por... Ainda que seja, tá? Ainda que seja até fora do banco. Às vezes acontece. O banco não pode se eximir da responsabilidade sob esse argumento de que não partiu de minhas ordens, mas são pessoas que são empregadas do banco. Então, o banco, ele, dentro do poder diretivo dele, ele tem que tomar uma atitude, né? Diante de uma situação dessa, por exemplo, de um assédio sexual, procurar apurar, afastar a pessoa, aplicar, dependendo da situação, uma penalidade, uma advertência, uma suspensão, até mesmo uma demissão. Ele tem que saber quem ele está colocando para representar. Justamente. Ele não pode se eximir da responsabilidade, tá? Pelo fato daquela pessoa ter agido assim. A responsabilidade é da empresa, da pessoa jurídica, não do empregado que deu causa. Se a empresa quiser, entre com uma ação rescisória em face daquele empregado que deu causa, mas ele não pode puxar essa carta coringa e querer achar que não fui eu que pratiquei, quem praticou foi um colaborador, que eu não tenho nada a ver, eu não mandei, etc. Mas dentro de uma empresa, ele tem a responsabilidade. E a gente sabe que até existem os canais internos dentro das empresas para que o funcionário se direcione e diga, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. E eu vejo que grandes empresas fazem aquela vista grossa. Então acaba que, tipo, entrou aqui, saiu aqui, o funcionário lá continua, o que seria para representar, para motivar, né, para cuidar das pessoas, acaba fazendo, tem um comportamento que não seria tolerado, né, para os colegas e tudo mais, e gera problemas maiores, tendo que o funcionário ter que recorrer à justiça para reivindicar aquela situação. Mas ainda tem uma situação. Muitas vezes, quem está lá não quer se indispor, sabe? Muitas vezes um setor de auditoria vai e entra em contato, mas ele fica com medo até de dar a informação real, ele só nega a informação porque ele pode até imaginar, pô, se eu for falar a verdade, ele é meu chefe, ele vai ficar sabendo amanhã ou depois, eu vou ser desligado. Então acaba que a pessoa diz, você sabe disso, até sabe, vai dizer, não sei, não vi. Então assim, acaba que não colabora, mas com medo de sofrer uma retaliação, uma represália e devia perder seu emprego. Sobre essa questão de falar a verdade, eu lembrei de uma situação de outros colegas que existem pesquisas internas sobre satisfação em trabalhar naquele lugar. E, tipo, o funcionário tem que falar, tem que ser positivo naquilo ali. Porque, por incrível que pareça, de toda a equipe falou toda a verdade.
que não tinha suporte, que não tinha, falou toda a verdade, de tudo que ele vivia ali dentro. Pois ele foi chamado para uma conversa. E assim, óbvio, ele sofreu uma grande retaliação ali dentro daquele ambiente, porque ele falou a verdade numa pesquisa que a própria empresa questionou. Então, por exemplo, aqueles resultados lindos, maravilhosos, a melhor empresa para trabalhar, isso e aquilo. Existe uma verdade por trás, porque o funcionário ele não tem coragem de marcar ali o que realmente acontece, até porque ele precisa do emprego, ele tem uma família, talvez ele já está com uma idade avançada, ele não consiga se colocar muito fácil no mercado de trabalho. Então, realmente, são casos e casos, né, doutor? Pois é, eu já vi, a gente costuma ver, tem bancário que o bancário é a profissão da vida dele. Ele só fez aquilo na vida. Aí ele vai falar assim, eu vou dar um exemplo, tem uma certa cliente de 20 anos de banco, foi desligada, aplicaram um ajuste a causa, perseguição. Um banco até público, né? Ou seja, a pessoa passou num concurso público lá atrás. A vida inteira, ela disse, doutor, eu deixei de ter família, deixei de ter filho por conta do banco. E quando chega agora um joguinho ali, aplicaram a justa causa em mim e agora a gente está na luta para tentar desfazer, sabe? Então, você vai ver, muitas vezes a pessoa passou a vida inteira fazendo aquilo. Muitas vezes não sabe nem fazer outra coisa. Tem uns que deixam de ser bancário para ter a vida própria, trabalhar com investimento. Agora está em alta a questão de investimento, né? Acaba que vira um consultivo ali, um consultor de investimento, né? Tem algumas empresas, né, tirando muito bancário para trabalhar com investimento, sem Tem muito citar gerente autônomo, gerente autônomo, né? Faz um tipo de eu não tem lembro. intermediação. É um intermediador, né? Continua atendendo os clientes que ele atendia, Mas só sem essa pressão interna do banco, no né? tempo dele, na jornada dele, ali no conforto da casa dele, que é o home office, é bem. Pois é, isso que você está falando da pesquisa lá, vamos dizer, satisfação, né? Às vezes a pessoa está tomando remédio controlado, sendo acompanhado por psiquiatra, psicólogo, mas tem que responder que lá é o ambiente Tem. mais sadio do mundo. E sabe o que é que o banco faz? Tem prazo para responder, viu, Sabe o que o moço? banco faz? Pode fazer. Até o banco tem tanta ousadia que às vezes ele pode até chegar no processo e dizer assim, como é que ela está dizendo que tá aqui o ambiente é hostil, é assim, que ela disse aqui na pesquisa que é tudo mil maravilhas. Então, assim, seja sincero. É melhor não responder, então, já É que melhor não responder, ou se responder, fala a verdade, porque pode ser que eles venham amanhã ou depois utilizar daquela resposta sua para lhe prejudicar. tudo que você faz aqui pode ser usado a seu favor ou contra você no tribunal. É basicamente isso, formulando e tudo mais. Mas assim, ó, é uma conversa que... Pensa uma conversa boa, sabe, doutor? Eu sempre tô conversando aí com os colegas e tudo mais, falando direito. É bem capaz de daqui a um tempo eu volto para a faculdade de direito. Passa. Porque a gente vai tomando gosto pela defesa do trabalhador, que é uma linha que sofre bastante, sabe? A gente vê que todo mundo tem seu lado, mas quando a gente vai a fundo, vê direito um perfil do cara que estava ali para ajudar, para representar, acaba que ele contribuiu que a pessoa tenha um adoecimento psicológico, contribuiu que a pessoa tenha deixado de viver, porque a gente acaba virando refém daquilo ali. Acha que não existe vida após o banco, mas existe e eu sou prova Pois é. disso. E eu vou lhe falar, tá? Assim, pela percepção, tá? Pela minha percepção de trabalhar tanto tempo, o banco não vê você como pessoa, ele vê você como um número. Até o Você- senhor já percebeu. Com certeza, você é um número. Então, assim, Eu passei. você é número, você pode trabalhar 10 anos batendo meta, sempre performando bem, sempre sendo top 1 ali na sua produtividade. Mas se tu deixa de produzir 3 meses, 2 meses, a pressão vem. Então, assim, acaba que banco não quer saber de passado. Ele só trabalha com presente e futuro. Então, tu terminou ali, virou o mês, meu Deus, graças a Deus, vou ter 2 dias para respirar sem meta. Virou o mês, tudo de novo. Por isso o adoecimento, né, PC? Porque assim, não é fácil você lidar com uma meta agressiva e de forma constante, como é o âmbito da instituição bancária. E, inclusive, isso aí é passível até mesmo de dano moral. Né? A questão não só a meta excessiva, como a forma de se cobrar. Né? Porque muitas vezes a cobrança não é sadia. A cobrança vem ali sempre embutida de uma ameaça de demissão, uma frase de efeito, tipo, olha,
Se você não produzir, não vai dar para segurar você aqui no banco. Não. Olha, tem assim, ó. Tem tanta gente batendo na porta querendo a oportunidade que vocês têm. Valorize isso aí. Gatilhos. Então, me perdoe, Magno, me perdoe, mas aqui a gente tá para falar toda a verdade. Inclusive dói. Inclusive dói até a mim falar. Eu já fui Mas é porque também o senhor vivenciou muito isso do lado de lá, né? Precisou ter jogo de cintura para defender a E do postura lado banco. de cá, pois é, do lado de lá eu fazia assim, do lado de lá eu fazia, vamos assim dizer, pelo dinheiro, pelo salário, né? Aqui a gente faz no lado reclamante a gente faz pela questão humana, pela dignidade da pessoa, né? Para valorizar o seu direito, a pessoa que você é. Eu sei que não existe trabalho fácil, tá? Mas assim, hoje é mais fácil o lado empregado ou o senhor voltaria para o empregador? Não, eu prefiro estar aqui. Do lado de cá, né? Aqui a gente tem propósito. Aqui você está defendendo causas e vidas. O banco lá, defendendo para o banco, é meramente um número. É só um número. A gente trabalha lá, advogando para banco, a gente trabalha para diminuir. Assim, o que eu entendo, tá? O banco, ele trabalha para diminuir prejuízo. Eles pensam dessa forma, tá? Que ele está ali, assim, o escritório que está do outro lado defendendo o banco, ele está ali para diminuir um negócio chamado ticket médio, que é o custo do processo. Então, ele está ali, o banco não está interessado que tu vai zerar a condenação, não. Ele quer que pelo menos tu diminua, tá? Mas aquilo ali é só mais um caso. E você, a sua vida, quantas pessoas doentes, né? Quantas pessoas que já passaram por situações absurdas, de trabalho desumano, e quando chega na hora H, na hora que você mais precisa, o que é que tu recebe? Uma demissão, né? Tem muita gente demitida doente, inclusive, Magno. Demitida doente. A gente cansa de pedir reintegração. Por quê? Ninguém pode ser demitido doente. Se tu é demitido doente, tu vai precisar de plano de saúde, tu vai precisar de sustento, vai precisar... E aí como é que você fica na situação? E quando é aquela pessoa, aquele funcionário que nunca foi a uma consulta médica, que nunca procurou um médico nas férias, vai fazer outras coisas, porque a prioridade sempre foi o trabalho. Justamente. Para não se indispor com o gestor, muitas vezes, né? Não se indispor. E outra. E tipo assim, eu tenho uma vivência bem interessante. Tá assim, foi vantajosa, tem um lados pesados, óbvio, que eu não vou trazer agora para cá, mas foram quase 14 anos de jornada dentro de um banco, né? Dentro de algumas instituições. Uma vida, né? E daí eu vivi muita coisa, sabe? Muitas perseguições, eu via muita coisa acontecendo, só que, tipo, a gente escutava um peso muito grande, tipo assim, e teu histórico profissional. Você tem certeza que você vai se expor a isso? Então acaba que essas frases, elas geram uma tortura. Então você fica ali, eita, não posso. Só que de um período para cá, eu e vários outros colegas conseguimos abrir os olhos e ver, realmente saber um pouco do que pode e do que não pode, sabe? Então a gente consegue buscar informação, consegue buscar referência no mercado sobre isso, para a gente reduzir, né, situações e nem não ter que adoecer mais e não ter que estar batendo tanto na porta da justiça para reivindicar os direitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim, aproveitando aqui o papo, está bem extenso já, inclusive. Vamos conversar mais vezes. Inclusive, temos reunião daqui a pouco, brincadeira. Mas assim, deixa uma dica pro pessoal de casa. O que é que um bancário hoje precisa, assim, reunir, guardar para poder ele ter futuro numa situação que ele venha bater na porta da justiça para reivindicar seus direitos? Pois é. Essa dica é de Diogo. Vamos lá. Diogo foi contratado para trabalhar num banco, tá? Sou bancário. Esquece, Diogo é advogado. Sou bancário, tá? Se eu fosse bancário, eu me resguardaria de provas. Se é a parte de dano moral, assédio moral numa reunião, grava. Bota o celular gravando, relógio, grava. Se vem através de um ranqueamento, uma cobrança de ranking, uma exposição através de e-mail, se puder, imprime, printa, se der, bater uma foto. Eu sei que muitas vezes é delicado, tá? Tem câmera muitas vezes filmando. Tem que ser mais tem muitas vezes até câmera filmando e vai achar que você está batendo foto até mesmo de um cliente, de algo de cliente, tá? Mas não, se tiver dentro da possibilidade, faça. Se resguardem de provas. Isso é o que tem que ser feito, se resguardar de provas. Exemplo, trabalhei, bati o ponto de 6 horas, mas meu gestor pediu que eu ficasse lá, trabalhando até 7 da noite. Saiu, tem alguma situação que você fez, saiu um comprovante? Tem a data e tem a hora? Bate uma foto.
porque aquele horário ali não vai estar no cartão de ponto, tá? Se é a parte de doença, não tenha problema, apresente atestado, apresente, entrega a documentação, é se resguardar, tá? Porque na Justiça do Trabalho tem um negócio chamado primazia da realidade. O que vale mais são os fatos do que os papéis, tá? São os fatos, mas tem situações que são provas irrefutáveis, que tá ali, não tem como desfazer, entendeu? Eu vou dar um exemplo, tá? Recentemente eu fiz uma audiência que tinha um áudio lá que a pessoa, o gestor, desculpa a expressão, escrachava, xingava, ameaçava. A juíza até falou assim, moça, esse seu ex-gestor era um fofo, né? Até eu sorri na hora. Ela falou assim, ela falou com um tom de deboche, porque ele mesmo falou, se quiser, vá para a justiça. Pega esse áudio aí, bota na justiça. O advogado, a justiça tem, o banco tem advogado para defender. Uma situação de cobrança de meta, de forma abusiva. Então, quando chegou na hora, o que é que eu fiz? Você conhece, não tem como ver a imagem, né? Que é um áudio. Você conhece essa voz? Conhece. De quem é essa voz? É do gerente. Acabou-se. Eu consegui validar aquele áudio que foi lá da reunião para mostrar à juíza como que era o comportamento daquele gestor. Então, eu sendo um bancário hoje, eu me resguardaria de provas. Estou aqui acumulando função, fazendo função que não me cabe. Se puder, bate uma foto. Outra coisa, não despreze, tem vínculo de amizade. Assim, testemunha, assim, testemunha. Não pode ser amigo da parte. Quem é a parte é quem entra com a ação. Não pode ser amigo. Mas tenha um tipo de relacionamento como colega, não como amigo. Boas relações. Por quê? Amanhã, tu vai precisar de uma testemunha. E eu digo isso porque tem algumas pessoas que são muito difíceis de relacionamento, tá? Até mesmo como colega. Tem, às vezes, um colega até como inimigo, muitas vezes. Tem pessoas tá? que vestem tanto a roupa da empresa que se acha ali, ó, um bambambam, eu sou o top, eu não preciso de ninguém, eu sou o melhor, eu que produzo, mas numa situação dessa... Pois é, você amanhã vai precisar, entende? Então, documentos, gravações, imagens, se puder... Ciclo de relacionamento. Nesse sentido, né? Somos uma família, né? Nesse sentido. Pois é. Justamente. Excelente. Doutor. Mas isso aí são as dicas básicas aí que a gente pode dar, né? O relógio está gritando. Me desculpe, eu sou uma pessoa que fala demais, eu sou prolixo muitas vezes, eu gosto de conversar, se deixar eu passo o dia todo conversando, só me dê uma água, um cafezinho que tá resolvido. Mas a intenção é essa, a gente conversar, trazer de verdade, essa conversa com certeza vai dar tanto norte pro pessoal que está em casa assistindo, e eu vou deixar até um convite, vocês que estão em casa, que tem algumas situações, dúvidas, comentem aqui, interajam, porque tipo, a gente vai lendo esses comentários e vai trazendo para tratar com nossos próximos convidados que vão estar do lado de cá, ou até mesmo num direct. É muito importante, a internet está aí para isso. Mas, doutor, nossa conversa vai ter que chegar ao fim, o relógio está gritando ali fora. Felizmente. Mas assim, ó, muitíssimo obrigado pela participação, tá? As portas do nosso podcast estarão abertas sempre, assim que quiser. Dá uma passadinha por aqui, por livre, espontânea pressão, que eu vou chamar com certeza, pra gente conversar mais. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes. Nossa. Agora, quem vai responder se é mito ou é verdade é você. Pega aqui. Não tá no cronograma. Não tá no cronograma. É mito ou é verdade que eu voltarei aqui a essa mesa? Será que eu levantei a seta? Foi um prazer, disponha, estou à disposição. Se eventualmente tiver alguma dúvida, pode trazer aqui para o nosso amigo Magnus, que aí eu posso até passar para ele o feedback, passar todo tipo de esclarecimento. Né? Conte comigo quantas vezes precisar, estarei sempre à disposição. Se eu tiver espaço na minha agenda entre uma audiência ou outra, estarei aqui. E se não tiver, eu lhe acompanho no carro, né? Vamos gravando e vai Tá dando bom. certo. Pessoal, é assim, mais um episódio, né? Muito enriquecedor aí, várias dicas. Assistam quantas vezes for necessário para vocês entenderem que existe jeito, sim, no mundo do trabalhador, do bancário e tudo mais. Então, ficaremos aqui com esse episódio muito top. Não tenho nem mais o que falar, mas fiquem ligadinhos nos próximos, porque tem muita coisa boa vindo aí, viu? Até mais. Até logo.